Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Vale Soluções. Hoje vamos tratar de um tema super importante para a nossa região, mas que também envolve todo o estado de São Paulo, que é a regularização fundiária. Um tema muito importante no que tange às propriedades de um modo geral. Ao meu lado, o advogado Alexandre Ferri. O Alexandre é vice-presidente da Comissão Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, na questão fundiária, e também presidente de uma comissão aqui da 18ª subseção da OAB de Taubaté, que envolve também o direito imobiliário e outras coisas pertinentes. Alexandre, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rogério, eu agradeço o convite. Acho que é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre a regularização fundiária do país. É um tema que me parece, nos últimos anos, ele teve um auge, né, de uma discussão, até porque envolve uma série de assuntos no que tange a moradia. Perdeu um pouco espaço, no meu modo de entender, no último ano, mas que agora parece que é uma discussão nova se iniciando e está aí a Ordem dos Advogados do Brasil encabeçando isso, não é? Exatamente, Rogério. A situação fundiária do país, ela só agrava. Cada ano que passa, ela tem o seu agravamento, né? Primeiro que a gente tem aí a situação dessa recessão e desemprego que gera. Consequentemente, você gera um número maior aí de pessoas que estavam com o seu imóvel alugado, daí hoje não consegue pagar o imóvel, né, a locação, e aí com isso ele vai para um loteamento irregular e a partir dali ele pega um pedaço de terra e começa a morar, né? Esse problema, Rogério, é importante deixar claro que é um problema que assola o país já desde a época dos índios, né? A gente pegar aí, quando descobriram o Brasil em 1500, se você tiver uma reflexão aí de um mapa do Brasil na cabeça, a população indígena naquela época era 3 milhões. Em 1950, nós tínhamos 50 milhões de habitantes. Em 2017, nós temos 200 milhões de habitantes. E o mapa do Brasil e a terra continuam o mesmo tamanho, ou seja, com o passar dos anos, quanto mais aumenta o número da população, menor o número de terrenos que você vai ter, porque a população tem que se arrumar um local, né, para poder criar sua família, construir sua moradia. A gente sabe que nem todos têm acesso a uma moradia digna. E a regularização fundiária veio justamente para trazer uma dignidade à pessoa humana no quesito moradia, né? E com essa lei nova da 13465 de 2017, ela possibilitou e flexibilizou ainda mais o processo de regularização fundiária no país, trazendo no bojo dela outros institutos, tais como a regularização fundiária urbana, a regularização fundiária rural. Existe hoje a possibilidade de você fazer o direito real de laje, o uso campeão extraordinário. Então você tem outros mecanismos que vieram no bojo dessa ação para simplificar e melhorar o processo de regularização fundiária no país. Eu acompanhei alguns processos, até quando você estava na prefeitura. O Alexandre acabou ocupando a pasta de habitação no município de Taubaté, num período recente. E o que eu mais percebi ao longo daquele tempo, até porque a gente tinha alguns clientes também, né, Alexandre, era no que tange a falta de informação da população e também, muitas vezes, não era o teu caso lá, mas com certeza é o caso de inúmeros municípios, é a falta de pessoas preparadas dentro de um órgão público, de uma prefeitura municipal, para lidar com um assunto de uma importância enorme, né? A gente pega o Vale do Paraíba, vamos tomar como exemplo Taubaté, que são mais de 70 bairros e muitos ali estavam num processo de regularização, que até então eram loteamentos clandestinos. Pindamonhangaba também tem as suas particularidades, enfim, é um assunto que envolve, com certeza, todos os municípios da região metropolitana do Vale do Paraíba. E me parece que falta um profissional habilitado que compreenda da lei, que entenda esse mecanismo dentro dos órgãos públicos. Ou eu estou enganado? Você está certíssimo. Inclusive, o procedimento de regularização fundiária é um procedimento complexo. Então, se você não estiver atuando, pelo menos há um bom tempo nessa esfera, realmente os municípios aí vão ficar com uma falta de capacitação técnica. Porque, como você bem disse, é um problema que assola há muito tempo e assola muitos municípios. Só para vocês terem noção, hoje, o Brasil, 50% dos imóveis urbanos são irregulares. E isso quem diz são os estudiosos, coisa, 50%. Né? 50% dos imóveis urbanos são irregulares. Então você imagina a quantidade. Eu não conheço um município que não tem um problema fundiário. Eu desconheço, pelos meus estudos e pelo levantamento que eu tenho feito. Eu já encontrei município que 100% da cidade é irregular. Inclusive o prédio municipal, Câmara Municipal, Prefeitura. E aí? E aí a situação é essa, você tem que regularizar. E é isso que foi uma ideia muito bacana, uma perspicácia, na verdade, do presidente da OAB, o Caio,
o Dr. Caio, que viu essa necessidade de estar criando uma comissão para que a gente possa aí qualificar e capacitar melhor os nossos advogados para enfrentar esses problemas do dia a dia, né? Da OAB São Paulo, né, da seccional São Paulo, que regulamenta toda a OAB aqui no estado, né? Isso, aí eu fui também nomeado como presidente da comissão da 18ª subseção, né, Direito Imobiliário, Urbanístico e Regularização Fundiária, que também aliviando a situação, né, e a complexidade do problema, porque muitos advogados também não têm essa expertise, então nós formamos essa comissão justamente para debater temas, debater assuntos, conversar sobre os provimentos, e é bacana, porque o novo governo, apesar de ser pouco tempo que ele está aí no poder, né, eles já tiveram essa visão que o problema fundiário no país é gigante, e é grande, né, e você tem uma escassez de profissional no mercado. E com isso ele agregou a pasta do Ministério da Cidade junto ao desenvolvimento regional. Então você cuida do programa Minha Casa Minha Vida e também você vai cuidar também da regularização fundiária. Então o governo federal está atento a isso já no seu início de trabalho, de mandato? Já está atento, ele já criou já designou uma equipe de trabalho para isso. Aí, nós também vamos fazer parte da comissão especial da OAB para representar a nossa entidade de classe para que a gente crie aí nos próximos meses um plano nacional de regularização fundiária, né? A ideia é essa. Agora, quais são os principais passos? Quando você pensa num plano nacional, é um trabalho árduo, não deve ser fácil, até pelas disparidades que nós temos envolvendo os estados brasileiros, onde as realidades são infinitamente distintas. Quais são os passos para fazer isso? Olha, o primeiro passo, a gente tem que identificar onde estão esses núcleos, quais são esses municípios, e a gente precisa embutir um instrumento no censo, que isso foi uma ideia nossa lá, de colocar no quesito, quando ele vai preencher, por exemplo, o censo, ele já declarar ali no ato, dizendo que aquele imóvel ele é regularizado ou não. Porque hoje, se você ver, na última declaração de imposto de renda nossa, nós fomos obrigados a colocar o número da matrícula. E muitos imóveis não foram declarados porque não tem número de matrícula. Porque o que aquele cidadão comprou foi um parcelamento de solo irregular, foi uma fração ideal. E aí ele não tem uma matrícula. Então o processo de regularização fundiária justamente vem para isso. Ele vem para poder você fazer todo o levantamento, né? Por isso que envolve as questões jurídicas, ambientais, sociais e urbanísticas, porque você faz um diagnóstico, né? Você tem, através do levantamento de cada município, para você poder fazer essa situação, né? Deixa eu aproveitar, chamar o nosso primeiro intervalo, na sequência a gente retorna, porque é um tema muito rico e muito complexo e envolve, com certeza, boa parte da população também da nossa região. A gente vai e volta em instantes.